Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para falar mais um pouquinho sobre psicologia, sobre psicopedagogia, que é uma das áreas na qual eu atuo. E aí, no último vídeo, a gente ficou de falar um pouquinho sobre o que é psicopedagogia, que tem muita gente que nunca nem ouviu falar. E tudo bem, a gente está aqui para isso mesmo, para explicar algumas coisas. Então eu vou falar para vocês o que é a psicopedagogia. Tem muita gente que acha, a psicopedagogia é a junção da psicologia com a pedagogia. Só que psicopedagogia não é só isso não. Psicopedagogia é a composição de várias áreas de conhecimento, entre elas a medicina, a neurologia, a linguística, entre outras áreas, tá? E a psicopedagogia, ela busca compreender o aprendizado e as dificuldades que englobam esse aprendizado, as possíveis dificuldades que pode acontecer. E, além disso, ela tem o objetivo de auxiliar, de facilitar a aprendizagem, buscando alternativas dentro das ideias que aquele indivíduo tem com a aprendizagem, né? Porque a aprendizagem, ela tem toda a parte cognitiva, sim, mas ela também envolve as nossas emoções. Então, a gente precisa entender um pouquinho qual é o significado de aprendizagem para aquele indivíduo, como é que ele entende a aprendizagem e buscar novos significados para essa aprendizagem. Então, a psicopedagogia, ela facilita, ela favorece o encontro do indivíduo, da pessoa, com as suas próprias potencialidades, com os seus conhecimentos, suas limitações e como lidar com elas também. As dificuldades da aprendizagem podem aparecer em qualquer momento da vida. Tem muita gente, isso é muito comum dentro da clínica, né? Parecerem crianças, e aí aparecem dificuldades diversas. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, acho que essa é a mais famosa, que é a dislexia, déficit de atenção e hiperatividade. Tá. Então, se você já ouviu falar, você pode começar a ter uma noção aí do que a psicopedagogia também atua. Mas a psicopedagogia pode aparecer em qualquer idade, no adolescente, no adulto, no idoso, porque depois de um certo tempo podem haver degenerações cerebrais, pode acontecer um acidente, uma doença, enfim, tem vários fatores aí que pode fazer com que esse indivíduo passe a ter uma certa dificuldade para aprender. E a gente nunca para de aprender. E uma outra questão que é muito importante. Antigamente, a gente não ouvia falar em psicopedagogia. Até hoje tem algumas pessoas que de verdade já me procuraram e falaram que nunca tinham ouvido falar nisso. Ok, isso tudo bem, mas ela existe e ela pode auxiliar. E são adultos que possuem dificuldades de aprendizagem e nem sabiam disso. Pois é, nem sabia que tinha uma área específica que podia facilitar ele aprender. Então, a psicopedagogia, ela vem crescendo, principalmente aqui no Brasil. E algumas pessoas, por exemplo, da minha geração, que está entre os 30 e 40, nunca tinham ouvido falar. E realmente, na nossa época de escola, pouco se ouvia falar em psicopedagogia, né? Às vezes a criança que tinha uma certa dificuldade para aprender era vista como preguiçosa e aí como burra, que hoje é considerado bullying, e na verdade não era nada disso, né? Ela tinha uma dificuldade para aprender e ninguém sabia. Ninguém via isso dessa forma. Então, hoje, com a expansão dessa área de conhecimento e com profissionais se especializando, isso tem ficado muito mais comum e tem ajudado muita gente. Então, a psicopedagogia, ela pode atuar em diversas áreas, não só dentro da área educacional, por exemplo, como muita gente pensa. Ela atua na clínica,
ela atua em empresas, existem hospitais que têm contratado psicopedagogos também para auxiliar os profissionais, os funcionários, os colaboradores das empresas. Então é uma área aí que está em grande expansão, mesmo que não seja muito comum aí para algumas pessoas ouvir falar disso. Então é isso. Para quem não sabia, agora já conhece um pouquinho e eu vou trazer sempre um pouquinho da psicopedagogia aqui nesse espaço que eu criei. A gente vai falar um pouquinho lá na frente das dificuldades de aprendizagem que pode aparecer. Então, é dificuldade de raciocínio lógico, matemático, dificuldade para ler, dificuldade para escrever. E aí, para cada dificuldade dessa, tem um nomezinho que aí eu vou explicar para vocês qual é. Mas não é o tema da próxima semana. Como eu falei para vocês, a psicopedagogia ela tá ligada também a forma como a pessoa vivencia o aprender, lida com o aprender, né? Qual é o significado da aprendizagem que ela tem. E que a psicopedagogia, ela tem a parte cognitiva, né? Da nossa atenção, da nossa concentração, da nossa memória, mas ela também tem um fator emocional. E aí é sobre esse fator emocional que eu vou falar no nosso próximo vídeo. A gente está vivendo um processo de mudança mundial, né? Acho que é uma mudança no planeta, as pessoas estão entrando em contato com elas mesmas. Para alguns tem sido muito bom, para os outros tem sido muito difícil. E a gente tem ouvido falar aí do aumento dos casos de ansiedade e depressão. E a ansiedade também é um fator que pode prejudicar a nossa aprendizagem. E é por conta disso que na próxima semana a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Então, fiquem ligadinhos que eu vou falar para vocês de uma forma diferente sobre ansiedade. Beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.